Eu sou o Coronel José Diniz, deficiente das Forças Armadas. O local, a data e o local de nascimento? Nasci na freguesia de Cordinhã, uma pequena aldeia do concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra. E pronto, lá vivi até... E a data? Em 16 de junho de 1944. Agora, com quem vivia antes de ser mobilizado, o que é que eles faziam, a ocupação, profissão? Ora, eu nasci naquela aldeia e lá vivi até praticamente a ir para o serviço militar, a ser convocado para o serviço militar obrigatório. Vivia com os meus pais e nessa altura abandonei a casa paterna e praticamente até ao regresso da guerra, não é? E o que é que os seus pais faziam? Meus pais eram médios agricultores, viviam da terra, éramos 5 irmãos, o mais velho estudou, é licenciado em Direito, a minha irmã não, o meu irmão a seguir também não, e depois os meus pais entenderam que eu tinha vocação para ir para o sacerdócio e convenceram-me a ir para o seminário e lá andei 7 anos. E depois veio aquele... Há sempre aquelas alturas da juventude em que pomos tudo em causa. Portanto, estudou quando estava no seminário? Sim, 7 anos. Depois saí do seminário e, passado pouco tempo, fui chamado para o serviço militar obrigatório. E teve alguma ocupação ou profissão antes de ser mobilizado? Ora bem, eu tive uns meses antes entre a sair do seminário e a entrada no serviço militar, fui secretário judicial num tribunal em Lisboa. E para que ex-colónia foi mobilizado e em que ano? Eu fui mobilizado em maio de 1967 para Moçambique. E lembra-se do dia em que recebeu a notificação de que iria para a guerra? Ora, já lá vai, eu estava a dar carutas no Regimento de Infantaria 10 em Aveiro, após o curso oficial dos milicianos, não é? E estava a iniciar a 4ª recruta, e já tinha quase 20 meses de tropa, já estava a contar não ser mobilizado. Quando um belo dia, para aí de maio de 1967, chega uma ordem para eu me apresentar no Regimento de Cavalaria 3 em Estremoz, porque ia integrar um batalhão mobilizado e em substituição de um aspirante que tinha sido afastado do batalhão. Foram mobilizados mais rapazes do seu local de residência? Quantos mais ou menos? Do meu local de residência, ao longo dos anos da guerra colonial, foram bastantes, não é? Jovens, felizmente não morreu nenhum na guerra. Agora as vivências... O primeiro terá sido o meu irmão mais velho, que é licenciado em Direito, e já tinha passado a disponibilidade quando rebentou a guerra, e ele em 1961 ainda foi para Angola. Agora as vivências durante a guerra, que tipo de treino militar recebeu antes de partir e onde? Eu fui convocado para me apresentar em Mafra no curso de oficiais milicianos, e lá fiz o meu primeiro ciclo e o segundo ciclo, saindo lá como aspirante. E agora, como é que foi a viagem? O embarque, quanto tempo durou e como decorreu? A viagem para... O embarque foi muito longo, porque para Moçambique, geralmente o paquete que fazia o transporte de tropas para Moçambique era o navio Niassa, que andava muito devagarinho, às vezes até parava por caminho, e fazia várias escalas, e demorei até Lourenço Marques, acho que foi um mês certinho. E depois, para ir para o local de desembarque, mesmo para operações, foram mais 5 dias. Desembarquei em Mocima da Praia, ao largo de Mocima da Praia. O meu batalhão todo em batelões, era um tipo de transporte que me tinha impressão naquela altura. Nós não tínhamos experiência nenhuma daquilo, éramos novatos, éramos checas, como se dizia lá.
impressionou logo os batelões, pareciam caixas humanos, batelões sem qualquer antepara, não é? E éramos desembarcados no navio que estava ao largo para desembarcarmos num pequeno cais que havia por cima da praia. E em que quartel ou base ficou? O meu batalhão ficou baseado em Mocima de Rovuma, mesmo em pleno Cabo Delgado, e a minha companhia foi destacada para Nogumano, que era uma pequena povoação que havia junto à fronteira com a Tanzânia, junto ao rio Rovuma, ficava na confluência do Lugenda, que é um rio moçambicano que corre de sul para norte, e mesmo na confluência com o rio Rovuma, mesmo junto à fronteira com a Tanzânia. E ficou junto com alguns homens da sua terra? Não tínhamos ninguém da minha terra, não havia ninguém, nem próximo. E que funções é que ocupou? Eu era atirador de infantaria e como alferes miliciano de infantaria, cumpria-me fazer patrulhamentos, operações, emboscadas, etc. E com a particularidade que ao fim de 3 meses o comandante da companhia era um capitão miliciano e deu baixo ao hospital e nunca mais regressou à companhia. Eu era o alferes mais antigo porque era de um curso mais antigo que todos os outros alferes. Fiquei a comandar a companhia durante uns meses até aparecer um capitão para me substituir, não é? Portanto, fazia as duas coisas, fazia o comando da companhia com toda a burocracia que isso exigia e fazia as minhas operações quando calhava a minha vez. Quanto tempo esteve mobilizado e se foi sempre no mesmo local? Nós estivemos 10 meses em Cabo Delgado, junto ali à volta de Moeda. E ao fim de 10 meses fomos transferidos para Tete. A minha companhia ficou junto ao comando do batalhão, mesmo na cidade de Tete, mas ficámos com a particularidade de estar de intervenção ao setor. Portanto, para efeitos administrativos pertencíamos ao comando do batalhão, para efeitos operacionais pertencíamos ao comando do setor, e nessa altura ainda estava eu a comandar a companhia e lá ia a reuniões para preparar operações e tal. E como é que foi a adaptação? Tentar aqui perceber o contato com o diferente território, a paisagem, a biodiversidade, o clima, as línguas, a cultura? Ora bem, nós não íamos minimamente preparados para aquela nem para a guerra, nem muito menos para a guerra, mas para a cultura, para as tradições, para as paisagens moçambicanas, não íamos nada preparados. E posso dizê-lo que fiquei apaixonado por Moçambique, pelas gentes de Moçambique, pelas paisagens de Moçambique, e terei muita pena se morro e não volto lá. Não digo a ver aquelas paisagens, por exemplo, em Cabo Delgado é impossível porque anda lá sob pressão outra vez, mas eu gostava de ir ver e depois, enfim. E a língua? Foi fácil? A língua é o português, não é? Os outros é que tinham que falar português, não é? E quando nós nos entendíamos os dialetos locais, tínhamos um intérprete sempre, e para as operações tínhamos um guia que falava minimamente português. Era um senhor a quem chamávamos o Línguas, porque ele dominava as línguas todas de Moçambique, não é? E como é que foi a vivência cotidiana no quartel? Os horários, a rotina, a divisão de tarefas? Pois, nós estávamos naqueles acampamentos de companhia ou de batalhão, estávamos sujeitos, toda a vida rodava à volta da atividade operacional. Portanto, eu como alferes miliciano, atiradora, a minha função realmente era comandar o meu grupo de combate e ir para o mato, não é? Tem os horários? Os horários eram o que calhava, geralmente as operações começavam de madrugada ou de noite, não é? A vida do dia-a-dia dentro do arame farpado, podemos dizer que tinha alguma rotina quando ficávamos. Havia sempre um pelotão de serviço, não é? Cujo comandante era o oficial de dia, de prevenção, de tudo, não é?
que era, ao fim e ao cabo, que era um efetivo à volta de 170 homens, 160. E havia todos aqueles problemas que havia num quartel, não é? O acordar, o almoço. O almoço, não havia toques disto e daquilo, porque num sítio daqueles era impossível, porque os guerrilheiros topavam a nossa rotina, não é? Havia aqueles que iam para as operações, tinham o seu horário, não é? Tinham que se levantar mais cedo e tomar as suas rações de combate, os seus armamentos, as munições que era preciso levar, quantos dias andavam por lá. E dentro do quartel, depois... A divisão de tarefas, quem é que fazia o quê? Isso, como em qualquer quartel, há o comandante, há os subordinados, os alferes, os ferrieiros e depois os soldados. E, portanto, quem é que tinha trabalho mais rotineiro? Eram os cozinheiros, os telegrafistas, porque tinham que estar dentro do quartel para poderem exercer a sua atividade. Mesmo esses, para nós, era um isolamento muito grande e mesmo esses às vezes queriam sair para operações para se distrair, porque a zona até não era muito perigosa em termos de ataques do inimigo, nem emboscadas, e preferiam sair para o mato, porque aquele isolamento, aquele arame farpado, aquilo era deprimente, não é? Era deprimente. E como é que contatava com a família em Portugal? Era por telegrama, que nós dizemos o barco de estradas, não é? Aquela invenção ótima do Meio Nacional Feminino e da TAP, que trazia notícias às nossas famílias, levava notícias para nós sem pagar encargos, sem selos, sem nada. Foi uma boa invenção, porque não sei se já vinha de outras guerras, de outras experiências, especialmente da Primeira Guerra Mundial, não sei, a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, mas foi interessante e ajudava a manter o moral da tropa e até aumentava a frequência da correspondência com a família. E o senhor deixou namorada ou esposa em Portugal? Não, fui sem namorada. Tinha uma namorada em Luanda, quando fui já tinha. E pronto. E como depois, é que se correspondia? Mas estava lá. Também por carta, não é? Por carta. Ao fim dos meses, quando tive lugar da licença, havia que usar o mês de licença à Luanda. Mas depois fui ferido, depois fui ferido, a relação não se manteve e pronto, acabou ali. E teve madrinha de guerra? Tive uma madrinha de guerra. E como é que funcionava? Era também por carta. É interessante, quando eu vim evacuado para o hospital militar, a madrinha de guerra foi-me visitar. E como é que escolheu essa madrinha de guerra? Opa, foi um soldado da companhia que disse: meu alferes, tem aqui uma moça boa para a sua madrinha de guerra. E ainda por cima, olha, por acaso, era um soldado que era ali, não era do meu concelho, mas era ali da zona da Arnadia. Era um dos mecânicos da companhia. E eu, pronto, está bem, pronto, não há problema nenhum. Mas a rapariga deve-se ter convencido de qualquer coisa. Quando veio a Lisboa, até trouxe a família, estava convencido, vinha com outras intenções, mas eu já namorava, já tinha outra namorada e a coisa ficou por ali. E recebiam notícias de Portugal quando lá estavam? Eu tinha, antes de ir, tive o cuidado, na minha zona havia um jornal regional, a Boa Nova, que era da paróquia de Candanhede, e tive o cuidado de me tornar assinante do jornal. E até hoje, ainda hoje sou assinante do jornal. E pronto, era interessante receber especialmente notícias da aldeia. Era engraçado porque tinha as notícias das terrinhas todas, como aqui o El tem das delegações. A Boa Nova tinha as notícias, e era a primeira coisa que eu ia ver, eram as notícias da minha terra. Quase sempre não trazia, mas quando trazia, engraçado. E depois os outros alferes também, assim um bocado para a brincadeira, também lia o jornal, sem ter a ver nada a ver com a região, não é?
E como é que era a vossa alimentação no quartel e quando saíam para missões? E como é que era o acesso à água? Se caçavam, se pescavam? Quem é que cozinhava? Primeiro no quartel e depois Portanto, quando iam no para a quartel, missão? tínhamos a nossa vida, eram os cozinheiros, né? Tínhamos uma companhia que tem o seu quadro orgânico e também incluía cozinheiros. Tínhamos uma cozinha improvisada, quase no campo, não é? Uma cozinha de acampamento. Havia um forno de cozer o pão, que fazia muito bom pão, e era uma delícia logo de manhã podermos comer um pãozinho daqueles. Às vezes não havia manteiga, era sem nada, não é? Mas já fazia isso. Portanto, a alimentação do quartel não era boa, num sítio daqueles. Era má, e dependia das alturas, dependia dos anos que havia. Por exemplo, um dia eu estava de oficial de serviço e vieram-me dar a prova do rancho, não é? Como é costume. E eu achei que aquilo estava mais ou menos. E passado um bocado vieram-me dizer que a companhia queria fazer um levantamento de rancho. Eu lá fui, acompanhar a coisa, lá convenci, tentei convencer os soldados e os cabos, e o meu pelotão salvou aquilo, porque era um levantamento de rancho numa unidade é uma coisa muito complicada, em termos disciplinares e tudo, é muito complicado. E o meu pelotão resolveu avançar. A partir do momento que há um que aceita o rancho, mas havia sempre umas conservas e tal, alternativa. Era muito má, porquê? Porque nós estávamos muitas semanas e semanas às vezes sem reabastecimento. Os aviões ficavam ainda, da base mais próxima era Moeda. E os aviões para lá irem percorriam 150 km praticamente sobre terra de ninguém. Não havia mais tropa ali no meio. Geralmente vinham junto ao Rio Rovuma, porque os instrumentos de navegação eram um bocado rudimentares, não é? E vinham de Moeda, rumavam ao norte, apanhavam o Rovuma e automaticamente estavam na minha companhia, passado uma hora e tal, já não me lembro. Acho que era 150 minutos. E quando isso acontecia, íamos tendo alguns, e correio também, isso é o aspecto do correio, eu quero referir mais à frente. Quando não se podia fazer colunas de reabastecimento, a Moeda, que era na época de chuvas era impossível, porque nós na época de chuvas ficávamos numa espécie de uma ilha. O Rovuma para norte, havia o Legenda para Poente. Depois, a picada de saída para Moeda, aí a 11 km, na época das chuvas também não se podia passar, que o rio ia cheio, era um afluente do Rovuma, o rio ia cheio e as pontes estavam destruídas. Todos aqueles rios, geralmente tínhamos que esperar que deixasse chover e passar com as viaturas a vau ao lado da ponte, porque as pontes estavam impraticáveis. Acho que só havia uma ou duas pontes que ainda se podia passar por cima. E acontecia um drama quando, por exemplo, eu lembro-me em 1967, quando começaram a época das chuvas, a última coluna que se fez de Moeda já apanhou chuvas e demorou para aí 8 dias a andar 150 km. É claro que os géneros geralmente chegaram degradados, as batatas, o vinho, o pessoal foi bebendo, não é? De maneira que a maior parte dos géneros já vinha coisa. De maneira que tivemos aqueles meses assim, por isso é que acontecia refeições assim. O que é que a refeição tinha? Tinha feijão com orgulho. Os bichinhos estavam todos a serviço do caldeiro. É claro que os soldados que me levaram a prova do rancho tiraram os bichinhos para fora e só apresentaram aquilo sem bichos. E como é que era o acesso à água? Isso era fácil, mas tinha que tirar uns cuidados. O rio Rovuma e a Legenda ficava aí a 300 metros. Geralmente era um autotanque que lá ia, enchia e abastecia os depósitos para tomar banho e os caldeiros para ferver a água, porque aquela água não se podia beber sem ser fervida pelo menos durante meia hora. Até conta um episódio interessante, quando lá chegámos,
disseram lá, o Maia disse, pá, vocês tenham cuidado com a água, senão o pessoal começa a andar todo doente da barriga. E sim, senhor, então quem é que não ia para o mato e que estava mais disponível para ferver a água? Era o Cabo Clarim. O Cabo Clarim, além de tocar o clarim, também gostava de tocar garrafão. Andava quase permanentemente bêbado. Mas é que descuidava-se com a água e a malta, ao fim de 15 dias, estávamos todos, os nossos intestinos estavam todos desarranjados, porque tinha que ser mesmo meia hora. Quem é que para lá foi depois? Foi o soldado 407, tenho muita saudade dele, que era um algarvio, que era muito bronco. Não, por exemplo, ele, quando entrou para a tropa, andou meses sem saber o número nem o nome. Um dia contaram e havia um a mais, era o 407, o soldado Lopes. É verdade, acontecia isso. E então o nosso amigo 407 foi ferver a água e a ordem que se lhe dava ele cumpria à risca. De tal maneira que estava doente e disse ao médico que não ficava na enfermaria porque tinha que ir ferver a água. E realmente ele não dizia ferver, dizia cozer a água. Realmente a água tinha que ser cozida, senão a bicharada dava cabo de nós. E caçavam e pescavam? Ora, aí está um ponto importante. Pescar nem tanto. A caçar é que sim, foi a nossa sobrevivência lá naqueles 10 meses que lá passámos. Foi a sobrevivência da companhia, foi a caça. Mas nós não sabíamos caçar, os militares não sabiam caçar, nem as nossas armas, as G3, estavam preparadas para isso, que variava muito o sistema de pontaria e tal. Havia uma ou outra ou um outro elemento que sabia atirar com a G3 e matar de caça. Geralmente, o que é que acontecia? Pedíamos aos cipaios, que eram uma espécie de guardas rurais que havia em Moçambique, havia em todo o ultramar. Guardas rurais eram homens que já tinham feito a tropa, alguns deles na Índia, eram mobilizados de Moçambique para a Índia. E os cipaios, era gente aguerrida e andava, e nós então, para podermos sobreviver, pedíamos aí um grupo. E que animais é que haviam? Então, olha, traziam desde o boi-cavalo, que é uma espécie de como é que chama, bisonte americano. Traziam, o boi-cavalo não, era o bisonte mesmo. Chamava-se lá outro nome que eu agora não me lembro. Era a pacaça, a gazela, o javali, havia também o burro do mato, tudo isso nós comíamos. E era a nossa sobrevivência, não só para a alimentação, mas também para termos correio mais vezes. O que é que fazíamos? Quando tínhamos caça a mais, mandávamos um rádio para a base aérea de Moeda, e eles lá não tinham, não é? Em Moeda não havia caça, não. Antes, pelo contrário, podiam ser caçados, não é? Então, assim que nós tínhamos lá umas peças de caça a mais, eles iam lá com o avião, levavam-nos um correio, levavam uma gradezinha de cerveja, que até isso nem havia, só para ali para tomar um sabor, e tínhamos correio assim pelo menos de 3 em 3 semanas. E tinham assistência médica no quartel? Como é que funcionava? Éramos uns felizardos nesse aspecto. Mais tarde eu sei que nem todas as companhias tinham um médico, mas as companhias do meu batalhão, as 3 companhias, tinham um médico próprio. Por causa do isolamento, tínhamos um frelo enfermeiro e depois os cabos e os soldados maqueiros. E quando iam para o mato? Quando ia para o mato, o médico geralmente não ia, mas ou só se fosse a companhia toda. Geralmente fazíamos operações só, no máximo 2 pelotões. Depois, geralmente, ou ia o enfermeiro, se quisesse, podia não ir, mas ia um cabo ou 2, chamámos maqueiros, mas também sabiam dar injeções e isso tudo, e valeram muito esses soldados. Eram tipos extraordinários. Não era bem para andar com a maca às costas, porque não era preciso. Foi preciso, quando era preciso, improvisava-se uma maca. Mas para os meus socorros, eu tive situações dessas,
pelo menos durante 2 operações, em que foi necessário os serviços do enfermeiro e realmente eles foram extraordinários. E quando foi ferido? Em que ano é que foi ferido e como é que foi o seu acidente? Fui ferido no dia 18 de setembro de 1968. Já estava na zona de Tete e, como disse atrás, logo ao princípio, a minha companhia estava na cidade de Tete, mas estava de intervenção ao setor, quer dizer, podíamos fazer operações no distrito de Tete todo, que Salvador era maior que Portugal. Na altura, ainda já se falava assim na construção da Cabara Bassa, mas ainda não havia, só havia trabalhos preparatórios e de sondagens, e eu tive a ocasião de testemunhar, porque estive mesmo no local onde, passados uns anos, foi construída a barragem. Andavam lá já uma equipa de engenheiros e tal, a fazer sondagem, a ver onde é que ficava, coisa. E então fazíamos, como eu dizia, fazíamos operações no distrito todo, geralmente em apoio de outros batalhões, porque no distrito todo de Tete havia 3, 4 batalhões. Havia o meu em Tete, havia o do Fíngua, o do Bene e o do Froncungo. Eram os 4 batalhões que havia para aquela extensão, enormidade de território. E nessa altura já estava a guerra a ficar muito quente. De maneira que passávamos a vida, semanas às vezes, em operações. Depois começámos, a minha companhia foi treinada para fazer operações com helicópteros. Como Portugal não tinha, ela tinha lá só 2 ou 3 helicópteros em Moçambique, e a extensão do território nunca mais acabava, então todos os meses, durante 5 dias, iam lá a Força Aérea da Rodésia com 3 helicópteros, salvo erro, a dar-nos apoios, e foi numa dessas operações que eu fui ferido, numa deslocação da companhia de uma base mais a sul, onde tínhamos andado a fazer operações, a deslocação para junto à fronteira com a Zâmbia. Eu fui ferido junto a uns quilómetros de Caçacatiza, que era a sede de uma companhia que lá estava. Foi uma mina anticarro, ia no rebenta-minas, porque a companhia toda era impossível haver um rebenta-minas só para ir à frente, não é? Vazio. Era uma berria, e tem graça que naquele dia o comandante da companhia pediu-me para ir naquele lugar, que era o lugar dele, porque fazia anos de casado. Não era para mim aquela mina, mas acabou por ser, não é? E vim a saber mais tarde, quando o encontrei, estava com a mulher, e ele apresentou-me e diz à mulher: pois, naquele dia fazíamos anos de casados. Fiquei a saber uns anos mais tarde que não ia bem no meu lugar. Não? E o que é que sentiu quando teve, quando rebentou? Ora bem, eu ia em pé mais um ferrel, e o condutor, o pelotão ia quase todo atrás. Eu ia em pé com um ferriel, a ver se detectávamos minas. Era uma zona muito perigosa, e aquela zona já tinha sido picada acho que no dia anterior já tinha sido picada. Ou mesmo nessa manhã, assim que passámos por um grupo da companhia que lá estava, andava a fazer picagem da picada. E pronto, íamos atentos, aquilo era uma picada de areia, era uma zona de areia, e não vimos nada, e aquilo rebentou. E o que é que se lembra quando rebentou? Eu não me lembro de nada. Desmaiou? Devo ter desmaiado, porque só passado uns momentos é que devo ter, não sei quantos momentos. Sei que dei por mim a querer sair da BRE, olhei para as pernas, não vi um pé, um dos pés não o vi, e a tentar pedir socorro, pedir para me tirar dali. Depois lá vieram logo o pessoal, porque o ferril aqui ao meu lado foi cuspido. Eu fiquei debaixo, o capô do motor veio, bateu-me na cabeça, e
e eu fiquei prostrado debaixo dos ferros todos, do capô e daquela blindagem que tínhamos por baixo da coisa, o porta-luvas, nós chamamos de porta-luvas. Levei com aquelas ferragens todas nas pernas, foi isso é que fiquei com fratura exposta da tibia e do perónio, por isso é que não vi ao pé quando levantei, não é? Isto virou tudo, fiquei sem fratura da rótula e fiquei com golpes em todo o corpo, especialmente na cabeça. O capô veio e bateu-me na cabeça e eu vou dizer isto, mas foi a verdade, porque a única coisa que me mais preocupava não era bem a perna, eram as partes íntimas. Porque só sentia aqui isto tudo úmido e não sentia nada. Felizmente não aconteceu nada. Foi um ferro que veio e espetou-se junto, na pubis, não é? No pubis. E foi, quer dizer, dizem os outros que eu gritava, ai, os meus coisas, já não tenho e tal. É uma parte cómica, mas na altura não teve graça nenhuma, não é? E como é que foi socorrido por quem? Como é que foi essa parte? Eu contei e evacuado? Como é que foi socorrido e evacuado? Olha, tivemos, nesse aspecto também, tive muita sorte. Porque como andávamos a fazer operações com os helicópteros da Rodésia, havia um dos nossos helicópteros que estava em Moçambique que andava só para efeitos de evacuação. De maneira que eu fui evacuado em muito pouco tempo. E conto isso, até já contei esse episódio num livro que a ADFA editou, e no último jornal, tornei a contá-lo, porque morreu o homem que me salvou a vida. Naquele momento, foi quem fez com que o helicóptero descesse, porque o helicóptero não queria descer. Era um alferes comigo, e faleceu no dia 18 de setembro de 2025, exatamente 50 e não sei quantos anos depois de eu ser ferido, no mesmo dia. De maneira que, por isso é que eu contei, fiz um pequeno texto para o El, contei esse episódio. Foi chocante. Só dei por isso quando estava no velório e tentei escrever umas coisas no livro, estava no velório e de repente lembro, pois é, ele morreu ontem, no dia em que eu fui ferido. E quando foi evacuado por alguma enfermeira paraquedista? Ora bem, na altura, enfermeiras paraquedistas, só se fosse lá para a zona de Moeda. Não havia, e também não havia poucos helicópteros, como eu disse. Não fui evacuado por enfermeira paraquedista, apenas, acho que era o piloto e o mecânico de voo é que desceram então, apanharam mesmo no local da mina, não é? Porque ele queria que fosse para um local mais aberto e havia pouco, e depois o pessoal, esse tal homem, o Alferes Rodrigues, que morreu agora em setembro, disse que para não se ir embora, porque iam fazer tudo o possível para me salvar dali, porque diz ele, que tinha um homem a morrer, que era eu, tinha um homem a morrer e tinha que descer naquele local, não havia outra hipótese. E pronto, foi assim. E como é que foi a evacuação? Foi logo para Portugal? Não. Eu fui evacuado de helicóptero para uma base mais à retaguarda, porque naquele local não havia pista de aterragem de aviões. Fui evacuado para um local mais à retaguarda, onde não podia aterrar aviões. Havia um avião que também estava de permissão para evacuações. Na hora que o helicóptero largou-me junto ao avião, e passado não sei quanto tempo, tive ali meia hora ou assim, eu e o soldado condutor, que foi evacuado também comigo, estivemos lá, não sei precisar o tempo. Sei que nesse mesmo dia eu fui evacuado para o Hospital Civil de Tete, porque em Tete, como a guerra estava a começar a alastrar ali, não havia estruturas de saúde militares ali. Fui evacuado para o Hospital Civil de Tete, e ainda bem, porque as enfermeiras eram freiras espanholas, desde a Madre Superior, que era a enfermeira-chefe, todas as outras, e havia apenas o diretor do hospital,
que era o Dr. Paz, o pai do José Luís dos Santos, apresentador da RTP, e o médico do batalhão, que me recebeu no hospital, e pronto, fizeram os possíveis, não havia muito a fazer, não é? Tentaram estabilizar-me, e estive ali ainda umas 3, 4 semanas em Tete. Depois, graças à Madre Superiora, eu fiquei com a minha perna. Se eu tivesse sido evacuado para Nampula, onde chegavam também diretamente do mato quase os feridos, estou convencido que não tinham contemplações e tinham-me cortado a perna. Portanto, a Madre Superiora todos os dias pedia um auxiliar com um grande corpanzil e levavam-me ao colo para a sala de pensos, e eu barrava para lá, mas ela conseguiu salvar-me a perna. A única coisa que não conseguiu foi a rótula, e depois tive que levar um enxerto de tecido da barriga da perna direita para a perna esquerda, mas tudo já em Lisboa. Depois fui evacuado para o Hospital Militar da Beira, que não tinha condições nenhumas, aquilo era uma vivenda adaptada ao hospital, nem sequer tinha elevador, os doentes iam para a escada acima, não é? E depois, passado 15 dias ou 3 semanas, vim para Lourenço Marques, para o Hospital Militar de Lourenço Marques, na altura chamava-se Destacamento Militar, e lá estive até ter avião para vir embora. Aí é que já fui acompanhado por uma enfermeira paraquedista de Lourenço Marques para Lisboa. Vim acompanhado de uma enfermeira paraquedista naqueles aviões da Força Aérea, ainda do tempo da pós-Segunda Guerra Mundial. Parou em Luanda, parou em Bissau, e pronto, lá conseguimos chegar com vida. E com os motores todos, porque dizia-se que de vez em quando caía um motor ao mar. Uhum. E no quartel, onde ainda estavam no quartel, como é que ocupavam os tempos livres? Olha, geralmente era jogar às cartas. A jogar futebol, a fazer instrução militar, também se tinha que fazer para manter a tropa ativa. E acabar balas. Eu, no meu caso, oficial, não me competia isso, mas os soldados lá, mas quando vinha uma chuvada, alargava as balas de defesa, tinha que se tornar a abrir. E pronto, fazer a desmatação à volta do acortelamento, as vistas, ir até à beira-rio, dar um mergulho, cuidado com os crocodilos, não é, que andavam ali à volta, não é? Era assim, então íamos até ao aldeamento, não é? Era assim que se passava a vida, mas geralmente era a jogar às cartas, e a ler. E como é que passavam os feriados e as festas? O Natal, a Páscoa, os aniversários? Isto quase que nem dava. O Natal geralmente era assinalado, e bem, porque era uma maneira de levantar o moral das tropas, não é? Não tínhamos visitas especiais, naquele fim do mundo ninguém nos visitava, não é? E a comida? Era alguma coisa especial? A comida era melhorada porque geralmente guardávamos umas caixas de bacalhau, que o bacalhau lá ia seco, como o de cá, mas ia dentro de umas caixas de metálicas, de folha de Flandres, soldadas, e levava os saquinhos de cal para manter a umidade, não é? Ou para não ficar muito úmido o bacalhau. Esse bacalhau era muito bom. Hortaliça nem sempre havia, não é? Nem sempre havia, porque tentámos lá fazer uma horta à beira do rio Legenda, e veio as primeiras chuvaradas, o rio encheu e levou, foi tudo água abaixo, não é? A propósito do bacalhau, essas caixas, então os tais saquinhos de cal em pó que vinha, aproveitámos aquilo, mostramos uns corantes para pintar as paredes das nossas instalações, não é? Tudo era aproveitado. A madeira dos barris era para fazer cadeiras, não é? O que é que havia mais que se aproveitava? Não me lembro assim de mais nada, mas a madeira dos barris e os saquinhos de cal eram aproveitados e bem aproveitados. E como é que eram os contatos com as populações locais? Eram muito boas. Nós, junto ao aldeamento, no primeiro estacionamento da companhia, tínhamos um aldeamento de população, era muito boa. Inclusivamente, tínhamos um senhor
que era o chamado Línguas, o intérprete. De vez em quando ia à Tanzânia, passava ao Rio, ia à Tanzânia e havia muita população de Moçambique que tinha fugido para lá no princípio da guerra. E de vez em quando trazia-se às dezenas de pessoas, coitadas, andavam bem piores do que aquelas que estavam a viver connosco. Muito maltratadas, em termos até de vestuário e tal. E eu não estou a fazer a apologia da psico e de ganhar a guerra através da psico, mas era um elemento engraçado, porque as outras pessoas que viviam connosco achavam aquilo muito bem, e as pessoas que vinham, coitadas, davam graças aos céus por virem passar melhor. Inclusivamente havia a administração, portanto isto era feito em coordenação com os militares e com a administração civil, porque tínhamos lá um administrador civil, lá naquele local, que tinha a mulher e uma filha, uma pequenina, que eram as únicas brancas que lá havia. Era a mulher do administrador e a filha, que era, já não me lembro como é que ela se chamava, pequenina, tinha aí 6 anos, e lá vivia, e fazia, se fosse possível, se deixasse, fazia connosco para o mate. Estava absolutamente cafranializada, estava connosco à mesa, mas geralmente tinha que comer com o cozinheiro, que era africano, a comer aquela coisa a farinha de mandioca com a mão e tal, era o que ela gostava. E contatavam com outros portugueses na zona em que estavam colocados? Não havia quando íamos fazer reabastecimentos. Fazíamos uma coluna até a sede do batalhão, depois para a Moeda, era as únicas saídas que tínhamos para continuarmos sempre no mato, mas já dava, por exemplo, chegámos a Moeda, era um luxo ir comer um bife ao Santos. Havia 2 restaurantes em Moeda, aquilo era uma pequena vila, só tropa. Mas havia um antigo soldado português que ficou lá e abriu lá um restaurante, e havia um paquistanês, a quem chamávamos o China, que também tinha um restaurante mais modesto, mais para as culturas dele e tal. O Santos é que tinha uma companhia da europeia e era um luxo ir comer um bife ao Santos. Mas estávamos lá também só 2, 3 dias até carregar as viaturas e regressar. Quais as principais dificuldades que enfrentavam no vosso dia-a-dia? As principais dificuldades era a privação de muita coisa, não é? Especialmente a comida. As dificuldades em arranjar comida. As dificuldades até na higiene, porque eu andei a lavar meses com um pacote de tomar banho, porque não tínhamos, naqueles meses em que não podíamos sair para lado nenhum, não havia nem um sabão daqueles de barra azul, nem sabonetes, não havia. E o tabaco, a falta de tabaco, também nos faltou o tabaco. E aqueles soldados, especialmente soldados, que eram viciados, até doentes ficavam. Sabe o que é que eles passaram a fumar? Lá a população cultivava tabaco. E depois aquilo era seco, é feito como se faz as cebolas cá, não é? Enrolar, a rama da cebola é enrolada a fazer uma espécie de trança. Tudo o bacalhau entrançado, era seco. E depois, os negros geralmente iam lá para os caminhos e tal, ou até encontravam um papel, uma folha qualquer, e cortavam um bocado com canivete, um bocado daquele tabaco, que lá andavam sempre com um bocadinho daquilo, e os nossos soldados começaram também a fazer isso. É claro que aquele tabaco era fortíssimo, ainda se dizia que tinha misturado uma erva assim, um bocado psicotrópica, não é? E andaram doentes mesmo, a boca rebentou-lhes, eu sei lá. Também foi uma das nossas prevenções. Como é que viveu a sua participação na guerra? Aceitando, quer dizer, nós, mesmo os alferes, os oficiais, não tinham grande formação política, crítica da guerra, e os alferes da minha companhia, o primeiro capitão talvez tivesse, mas os alferes, não, eu era da aldeia, o alfer Rodrigues era de Bragança, também lá da aldeia, o mais que saiu foi para Bragança para fazer o liceu. O outro alferes, Arnedo,
já tinha uma vivência, os pais viviam em Lisboa, e o Alfer João Coelho da Silva vivia no Porto, devia ser o indivíduo mais esclarecido no meio daquilo tudo. Mas aceitávamos perfeitamente a situação e a guerra, era um dever, tínhamos que cumprir, não fazíamos grandes discursos patrióticos, não é? Porque aquilo era duro e já víamos que aquilo não ia levar a lado nenhum, porque quase nenhum país venceu uma guerra de guerrilheiros. Os Estados Unidos não venceu no Vietnã, nem no Afeganistão, os russos também não venceram no Afeganistão, e nós também, os franceses também não, na Argélia, e na Indochina também não venceram, e Portugal não era melhor que os outros, e acho que não houve país nenhum, com os meios que tínhamos, que aguentássemos 3 frentes de guerra a milhares de quilómetros, como nós, como Portugal. Existem outras memórias ou histórias que gostaria de partilhar? Da guerra? Sim, ou da guerra, coisas. Gostasse de partilhar, boas ou más? Opa, coisas. Há episódios engraçados, eu já escrevi alguns até. Para além desse episódio do meu ferimento, que é que há tantos, pá, que... Teve assim contato com algum morto, com alguma explosão em que se correu alguém? Sim, tivemos alguma situação dessas. Em Tete já andávamos a fazer operações e estávamos numa zona de descanso junto à picada principal. E às tantas vieram ali dizer que ali a poucos quilómetros tinha uma coluna que ia de Tete com reabastecimentos para a companhia, que ficava lá mais para o norte, que tinha despistado uma Berlier e andou às cambalhotas e tal. Havia mortos e feridos, nós lá fomos, e custou muito aquela cena de retirar os mortos lá no meio da carga. Alguns iam em cima da carga, uma Berlier, dessa Berlier. Mas eram militares? Militares, sim. Então, e depois o que é que faziam os militares mortos? Nós estávamos já, acho que nesse dia regressávamos a Tete, os mortos vieram connosco, trouxemos os mortos para Tete, eram 2 ou 3, já não me lembro. E os feridos, foi lá um avião, havia ali uma pista ainda havia, naquela altura ainda podia haver, havia ali um serviço agrícola do governo, do moçambicano, provincial. E estavam preparados também para evacuações e para transporte por avião. E o avião levou os feridos. Nós trouxemos os mortos. Quero referir só um pormenor. Eu identifiquei um morto pelo jornal que ele trazia, era o tal jornal que eu também assinava. Ele foi a Tete, foi ver o correio e trazia no bolso. Ele também era lá do meu concelho. Trazia no bolso o jornal Boa Nova, lá, o tal jornal que eu também assinava, e foi assim que eu identifiquei esse morto. E memórias boas? Boas também algumas, sei lá, as brincadeiras que fazíamos também mesmo lá no meio do mato, aqueles meses poucos que eu tive, só estive desde março de 68 até setembro, até ser ferido em Tete, na cidade, nos intervalos de operações ficávamos na cidade, aqueles convívios que havia, até com raparigas locais, e aqueles passeios que se faziam ao fim do dia, até às esplanadas de Tete, isso tudo, era engraçado e fazia esquecer um bocadinho o mato, não é? Nesse período, pois não me lembro assim e fizemos lá o ano do batalhão, também foi uma festinha engraçada. Tínhamos lá uma coisa interessante que era uma espécie de clube, o clube aéreo, não era aéreo, era uma coisa assim, era o clube de Tete. Era uma associação de civis, geralmente os alferes associavam-se àquilo, alguns até tiravam um brevet lá, porque havia, junto a Tete, havia esse aeroclube,
para onde também se faziam as evacuações dos feridos, e do outro lado, isto é à beira do rio Zambeze, do outro lado do Zambeze havia a base aérea ficava ali a meia dúzia de quilómetros, a base aérea que dava apoio ali ao distrito todo. Referi também que a travessia aí nesse local de Tete para outra banda era feita por batelão, toda a gente, a pé ou de carro, tinha que passar no batelão, porque a ponte que hoje existe lá, quando eu saí de lá já evacuado para a beira, estavam a nascer os pilares no rio, junto à cidade, e parece que já há mais uma segunda ponte. Mas nesse aspecto era interessante, porque, por exemplo, nós íamos fazer uma coluna, ou fazer operações, e vinhamos, se não viéssemos logo a tempo de passar do anoitecer, aí das 4 horas, 4 e tal da tarde, que anoitece lá é essa hora, começa a ficar noite a essa hora, se chegássemos depois dessa hora, tínhamos que ficar a dormir, a olhar o quartel e a cidade do outro lado, porque desse lado não havia praticamente nada, era mato também, basicamente. E quando voltou a Portugal, isto o regresso e o pós-guerra, quando voltou a Portugal? Eu voltei evacuado, portanto vim para o Hospital Militar em dezembro de 1968, portanto eu fui ferido em setembro e só em dezembro é que vim para Lisboa. Cheguei aqui noite, já para 11, meia-noite, com aquela fardinha de verão, aquela farinha de calçateira helena e camisa, um frio de rachar em dezembro. Depois houve lá um soldado, havia lá uma manta na ambulância, e lá me chegou a manta, a mim e aos outros, e lá ficámos mais fui aceito no Hospital Militar na Estrela. Estive 3 anos, à volta de 3 anos no hospital ainda. Portanto, a minha tropa obrigatória são 7 anos, à volta de 7 anos. E quando regressou a Portugal e depois do internamento no hospital e do pós-alta, conseguiu encontrar emprego? Na altura era muito fácil encontrar emprego. A nossa geração teve a guerra, mas chegava da guerra e estávamos a viver um período de desenvolvimento. Já no tempo do Marcelo Caetano, não, foi antes. Um tipo de desenvolvimento, via-se que o país estava a sair um bocadinho daquela noite escura que havia antes e antes do regime, e estava a haver algum desenvolvimento. Os bancos, as companhias de seguros, empresas, grandes empresas, tinham também falta de mão de obra, porque a malta ia para a guerra, não é? E ficavam só as mulheres, praticamente, ou as mulheres, os homens mais velhos. Aquela camada dos 20 e tal, 30 anos, praticamente havia pouco. E nesse aspecto tive sorte, portanto, estive 3 anos e tal no hospital, fiz uma série de operações à perna, para isto ficar mais ou menos como está hoje, e operações plásticas, transplante de tecido de uma para a outra, tornar a partir a perna para alinhar, que a perna estava toda torta e tal. Passei, tanto desde dezembro, porque em Moçambique não, assim, intervenções cirúrgicas para corrigir seja o que for, não, aqueles meses foram mesmo perdidos. Em Tete ainda me tentaram, o tal Dr. Santana do meu batalhão e o tal Dr. Paz ainda me operaram à rótula, tentando juntar os ossos, os bocados, eram 3 ou 4 bocados, enrolaram num cordel e tal, e coisa. Mas depois cheguei cá, tiveram que tirar, porque depois isto infectou, a rótula ficou volumosa, quase não conseguia fazer a articulação, mas depois cheguei e tiveram que tirar. Foi a última coisa que eu fiz no hospital, foi tirar a rótula. E depois mais 3 ou 4 operações à perna, para isto ficar mais ou menos, é como está. E depois começou a fisioterapia, 1 ano e tal de fisioterapia e tal, depois chegou-se a uma altura, comecei à procura de emprego e arranjei numa companhia de seguros. Por sinal, a pessoa que me entrevistou tinha sido a alferes da companhia que eu fui substituir a Tete.
Não nos conhecíamos de lado nenhum, não é? Mas pronto, ele achou que coisa, mas era fácil, mesmo sem cunha, era fácil. Portanto, não meti cunha nenhuma, cheguei lá, dei com o homem, lá falámos da guerra e tal, chegámos à conclusão que tínhamos estado no mesmo sítio. E depois fui procurar emprego, apareceu aquele, e um dia cheguei ao pé do médico, que era o ortopedista que me apoiava, não é? A ortopedia, e disse ao Dr. Alves Cardoso que certamente era melhor parar por aqui, porque eu precisava de ter alta, porque tinha arranjado emprego, e ele, como acontecia aos médicos, tinham instruções para mandar embora o mais possível, não é? Tudo que ficasse aí muito tempo era mau. E ele agarrou logo aqui com duas mãos, fez a proposta para a junta, e eu fui em poucos dias, não sei se em poucas semanas, fui à junta e fui embora. E foi assim. A história do meu primeiro emprego foi uma companhia de seguros, e depois segui a minha vida profissional desligada do Exército até 1975. Que marcas a guerra deixou em si e na sua família? Olha, a minha mulher terá sido a pessoa que mais sofreu, ainda como namorada, não é? Depois, quando cá cheguei, uma mocinha começou-me a ir visitar, e depois, como acontecia a muitos outros militares, não é? E era para ali que ficavam, não é? Em termos de casamento e isso tudo, e temos associados, alguns associados que aconteceu isso. E pronto, será sido a minha mulher que até hoje mais me apoiou, e terá passado mais. Os meus filhos também, mas já um bocadinho mais. E os seus pais, na altura? Os meus pais, a minha mãe especialmente, não é? Tenho a fotografia da minha mãe, passados os dias de eu chegar, veio-me visitar. Os meus pais vieram-me visitar, e a minha mãe, certamente vou trazer essa também. A minha mãe ao meu lado, é uma pessoa do campo, não é? Ao meu lado, olhar para mim, eu sentado na cama, muito magrinho. Nem o conheceu. Nem o conheceu. Acho que sim, acho que conheceu, mas ficou a chorar e tal, muito. Porque a minha mãe foi uma heroína, criou 5 filhos, desses 5, 4, só havia uma rapariga, 4 fizeram a tropa, e desses 4 fizeram a tropa, 3 foram à guerra. O mais velho, logo em princípio, eu. O outro, meu irmão mais velho que eu, ficou cá porque era mecânico e era preciso, não é? Ali na Escola Prática de Engenharia, e ficou. E o meu irmão mais novo, bastante mais novo, que já morreu, infelizmente, foi para a Guiné, para a Marinha e para a Guiné. Aos 16, 17 anos, ofereceu-se para a Marinha, porque a sina dele era ficar no campo a ajudar o meu pai, porque ainda foi para um colégio, mas não dava assim muito para o estudo, e o meu pai pô-lo a coisa. Depois, quando chegou a idade, foi para a Marinha, e lá fez a vida dele na Marinha, e teve na Guiné. Esteve na Guiné, andou naqueles barquinhos dos rios, não é? Os barquinhos da Marinha, e fui o único que tive azar na guerra. Como considera a experiência vivida na guerra colonial, de uma forma geral? Olha, a guerra, para um homem de 20 e poucos anos, é uma oportunidade não devia haver guerras, mas é uma oportunidade de amadurecer, já viu o que é um alferes com 22 anos, comandar 160 homens no mato em operações. Aconteceu a mim. Mas o tipo tem que amadurecer forçosamente, e realmente essa experiência foi muito bom até hoje. Portanto, os homens amadureciam à pressa, à força, mesmo os soldados. Os soldados era a mesma coisa. Eram retirados aí da Santa Terrinha e vinham, conheciam para eles, aí muitos lá ficavam a trabalhar, não é? Os que não morriam e os que não vinham, os que vinham, havia uns que ficavam lá a trabalhar, foi exato. Depois mais tarde tiveram aqueles problemas, tiveram retornados no fim da guerra, não é? Mas não, quem não teve grande azar como eu considero que não tive, dos que eu vejo para aí, aqui nos corredores desta casa, que eu vejo, eu sinto-me feliz em termos até de mobilidade, de poder organizar a minha vida normal. Foi muito bom.
Foi muito bom. Eu regressei ao ativo em 1975, porque eu fui, depois da Companhia de Seguros, fui para uma empresa que com o 25 de Abril tremeu, tinha nascido em dezembro de 73, veio o 25 de Abril, a empresa estava em crescimento, que era uma espécie de concorrente ao clube, ao Círculo de Leitores, era um clube de livro, estava ligado à Verbo. E aquilo foi por água abaixo e eu e todos os outros ficámos desempregados, não é? De maneira que eu não tinha, ainda em setembro de 73 tinha saído o decreto-lei do Marcelo Caetano, na altura era Primeiro-Ministro, a dizer que todos aqueles que tinham saído podiam optar por regressar ao ativo. E eu, como estava naquela situação, meti o papel e vim, voltei para o Exército em junho ou maio, junho de 1975. É claro que nós vinhamos para serviços moderados, não é? Chamados serviços moderados, e eu fui colocado no Jornal do Exército, na redação do Jornal do Exército, daí a minha vocação jornalística, não é? Tudo o que eu sei de jornalismo aprendi no Jornal do Exército, onde tive 17 anos. Depois fui para os pupilos como professor de filosofia, e também tomei conta da revista, e depois arrastaram-me para aqui, para a Associação dos Deficientes, para a ADFA. Que recomendações deixaria aos mais jovens com base naquilo que viveu? Hoje os tempos são completamente diferentes. Entre aquilo que nós passamos no ultramar e aquilo que, por exemplo, passa um soldado da República Centro-Africana, para onde geralmente vão destacados, não tem nada a ver. Nada. O sistema, o equipamento de combate é completamente diferente. As condições de vida, a mesma coisa. O período de comissão, em vez de ser 2 anos, às vezes com mata-bicho, como nós dizíamos, é de 6 meses. Cada 6 meses vem embora. Eu realmente, em termos de combatentes, o que é que eu podia aconselhar? Muito pouco. É só a parte humana da coisa. Serem bom senso, terem muito, especialmente quem comanda, tem que ter muito bom senso para ser um bom líder, tem que ser muito resiliente, capacidade de sofrimento, muita capacidade de sofrimento, porque um líder militar, além de poder apanhar tudo aquilo que usou, especialmente os mais baixos, são alferes e assim, sargentos, apanhar tudo aquilo que apanha um soldado, que anda ao lado deles, não é? Tem depois a outra parte de liderança, até de vida de quartel e isso tudo, mas especialmente bom senso. Bom senso é o que falta muitas vezes portanto, saber dominar as coisas militares, não é? Estar bem a par disso, ou esforçar-se por isso ao longo do serviço. Eu, por exemplo, vou contar um episódio que, ainda lá em cima, no primeiro sítio onde tivemos lá um problema com o soldado durante a noite. O aldeamento tinha só arame farpado a separar, ficava entre nós e o rio. Uma noite um elemento da população veio fazer o seu xixi à beira do arame farpado, mesmo por baixo de um posto de sentinela. É claro que os sentinelas tinham ordem para avisar primeiro e atirar depois. Aquele não sei se avisou, se não. Sei que espetou uma rajada no homem e nós, estava lá o doutor Arnaldo, que era o nosso médico, e tentámos salvar o homem, mas não havia hipótese, estava um bocado mal, acabou por morrer. E agora, gerir a parte psicológica não é bem da tropa, é de quem cometeu ao fim e ao cabo, involuntariamente, ter morto o senhor, o homem lá da população, e a população em si. E depois teve outra parte, que nessa altura a parte a vida do Exército exige há mortes, tem que se fazer um auto, chama-se auto de corpo de delito. Tem que se ouvir testemunhas, ouvir quem atirou, ouvir outras testemunhas,
E nós estávamos lá naquele fim do mundo, não tínhamos a quem perguntar como é que é. Tínhamos lá o guia do oficial averiguante, que era um calhamaço que havia, com todas as hipóteses de processo. E depois o alferes, o oficial a quem era cometido a função de conduzir esse processo, se ia à regra, à risca, as pessoas que lá vinham, até tinha exemplos e tal. E assim fizemos. O processo chegou ao comando do batalhão, passados uns meses, e o tenente que lá estava da Secretaria da Parte da Justiça, que era um homem assim muito mal encarado, mas sabia de tropa até sei lá o quê, olhou para aquilo, começou a ler, começou a arriscar e depois a dizer, epá, se isto vai assim para o quartel já para Nampula, o homem vai a conselho de guerra, nunca mais se safa. Então façam assim, 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 e pronto, e conseguimos que ele acabou por sair da companhia, porque psicologicamente era chato estar ali em contato com a população, não é? E pronto, a coisa ficou, fizemos o funeral ao senhor, com aquela almota de lá, e pronto, tentámos acalmar também, o administrador também teve o seu papel importante na parte da população e tal, e toda a gente percebeu que aquilo tinha sido um azar, um acidente. Esse homem hoje mudou com ele, é o meu amigo Malacuto, que não era assim muito certo ainda da cabeça. Mas pronto, olha, é deficiente das Forças Armadas também, porque mais tarde numa mina também anticarro, onde houve o único morto da companhia. Foi nesse acidente, ele também ia e ficou afetado da coluna. Mas passados uns anos apareceu-me aí, soube que eu estava aqui, apareceu-me aí, pá, vamos embora, pá. Fui ter com a doutora, não sei se foi a doutora Helena, se foi com o Carreiro, já não sei quem foi, e pronto, e conseguiu-se que ele fosse, realmente tinha uma lesão na coluna, notava-se bem. E pronto, Malacuto, todos os anos vou à festa da terra dele, que é aqui ao pé da moita, né? Ficou uma amizade engraçada. Como é que gostaria de ser recordado? Recordado? Olha, como era o meu pai, um homem bom. Não sei se toda a gente tem essa impressão, não é? Mas, eu esforço-me, talvez pela minha formação de base, ser do seminário, porque os primeiros anos, especialmente liceu assim, formatam as pessoas, não é? E talvez por isso, aí na quinta-feira de Marçada tivemos um almoço com vários antigos colegas e geralmente há ali qualquer coisa que é diferente, não é? Há ali qualquer coisa que é diferente. E pronto, talvez tenha sido por isso que eu me tornei uma pessoa paciente. Eu sou um bocadinho com a minha mãe. A minha mãe também no seminário era uma pessoa exatamente, acho que era muito parecida comigo. Ou eu sou muito parecido com ela. O meu pai já não, o meu pai já era mais ríspido. A nossa educação foi feita com muito rigor. Tanto a minha como dos meus irmãos. Só o meu irmão não, já nasceu mais tarde e tal, já passou, mas os outros mais velhos, inclusive eu, era eu digo-lhe uma coisa, a última vez, a primeira vez, e já tinha 17 ou 18 anos, que eu desobedeci ao meu pai por fora de casa. Já tinha 18 anos. Imagina, aquela educação, e realmente hoje reconheço que foi boa. Foi boa, o velho tinha razão, com certeza. É claro que a minha mãe lá ia pondo água na fervura, não é? E nessa cena de sair de casa, a minha mãe é que fez com que eu voltasse passado 2 ou 3 dias, porque fez pressão junto do meu pai e pronto, e foram-me buscar. É a vida. Não sei se gostaria de acrescentar mais alguma coisa, ou que foi já perguntado. O meu percurso de vida, portanto, a militar, eu acho que cumpri bem a minha missão, a parte militar. Mesmo depois de regressar ao exército, fiz por isso e acho que fui acarinhado pelos meus superiores e pelos iguais e pelos inferiores. Não tenho nenhuma razão de queixa.
Gostei muito de ser professor nos Corpos do Exército. Lidar com jovens é extraordinário e acho que me integrei bem, apesar de ser militar no ativo na altura, mas estive sempre ligado à parte pedagógica. Acho que fiz boas amizades junto dos professores e dos outros militares que lá prestavam serviço, dos funcionários e especialmente dos alunos. É verdade, tenho muitas saudades dos meus alunos hoje no Facebook, já são pessoas respeitáveis, pais e quase avós. Já cresci, já nem os reconheço, é raro reconhecê-los pelo aspecto que eles têm hoje, não é? E é muito, às vezes vem-me bater nas costas, dizer que foi meu aluno e tal. Isso é muito gratificante da parte, não nos dá proveitos materiais, mas dá um orgulho e dá uma satisfação de viver que é extraordinário. E pronto, depois de sair da tropa, de passar à reforma, dediquei-me ao apoio aos outros. Além de estar aqui na ATFA como diretor do jornal, já estive também nos órgãos sociais, tenho, a nível da paróquia de Velas, não sou um homem religioso assim, de andar ali a bater com a mão no peito a toda a hora, mas gosto de ajudar os outros. E aquilo que eu tenho, gosto não só de repartir com os meus filhos, com a minha mulher, mas também com os outros. E pronto, tenho sido vicentino, portanto, de uma conferência de São Vicente de Paulo, que apoia os mais desfavorecidos, e estou ligado também ao Centro Social Paroquial, lá da paróquia. Pouco agora, já pouco faço, já estou mais desligado, mas foi uns anos muito intensos, também de serviço aos outros.